Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Desde já, olá. Olá, Paulo. Viva novamente. Conforme prometido, vamos dar continuidade à Segunda Guerra Mundial. Na Europa ainda. Na Europa. As pessoas que se preparem, que acho que isto ainda vai durar algum tempo. Mas pronto, enquanto nos deixarem, a gente vai falando. Aliás, a Segunda Guerra Mundial está no imaginário das pessoas de tal forma. É muito próximo e está muito documentada. E não é só isso. Tem fases. Não sei se reparou, isto aqui no nosso cotidiano cinemático. Há uns tempos em que, durante algum tempo, não se faz nenhum filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Nem nenhuma série. De repente, acordam para a vida e temos o Fury e temos filmes da Segunda Guerra Mundial que nunca mais acabam. Temos séries. O Dunkirk, por exemplo, do Nolan, que está muito bom. Há quem não diga. Tem alguns detalhes técnicos que não estão corretos. Sim, está lá uma fragata francesa dos anos 70, mas acho que ninguém deu conta. E os Messerschmitt utilizados naquela altura ainda não eram aqueles. Mas vamos dar de tá, barato. Sim. Gostava de mencionar um excelente filme produzido no Brasil, uma cooperação que eu não sei aqui, não foi divulgada, é o costume, que é a Estrada 47. Que é uma cooperação entre Portugal e Brasil, em que um dos atores é o Ivo Canelas, que é um grupo de soldados, de pracinhas. A cobra fumou, hein? E depois vamos contar a história. Pai, não sei quando. Que estão em 1944 ou 45, depois da Batalha de Monte Castelo, eles têm que abrir caminho por uma estrada em direção a um objetivo, e eu sou no grupo de engenharia da Força Expedicionária Brasileira. Eu recomendo o filme, neste momento está na TV Cine. Fica aqui a recomendação. Está muito bem feito. Estrada 47. 47. E vou-vos dizer, o Ivo Canelas apanhou bem o sotaque do Brasil. Change. Não, mas está muito bem feito. E é um filme que está mesmo muito bem feito a nível de construção de argumento, de história e da realidade. E foi filmado na Itália. Se o Sérgio diz isso é porque o Sérgio é muito rigoroso nesse aspecto. Sei, são um bocadinho picuinhas com isso. Essas caretas que está a fazer denunciam isso. Bem, mas vamos continuar com assuntos sérios. O outro também era. Nós no programa anterior tínhamos ficado em França com a invasão. Íamos passar para a Inglaterra. Mas até antes de passar para a Inglaterra é preciso também perceber o que é que vai acontecer à França. A França é invadida em 1940. Ainda há uns meses em que os alemães invadem a Holanda. A Holanda tenta resistir, mas não consegue resistir muito tempo, até porque aí vai-se verificar o primeiro bombardeamento. Depois de Guernica, é o primeiro bombardeamento claramente intencional a populações civis, que é o bombardeamento de Roterdão. Morrem 800 civis no bombardeamento de Roterdão. A partir daí a Rainha Guilhermina retira-se para a Inglaterra e a Holanda é ocupada pelos alemães. Onde se vai formar logo um dos primeiros movimentos de resistência, que é algo que, se não for dito neste programa, será dito em programa próximo. Porque a resistência é um tema que merece ser abordado. Porque há desmistificações nas resistências, nos movimentos de resistência aos nazis e na Itália durante a guerra. Talvez mereça um programa muito específico sobre isso. Mas quem também vai resistir são os belgas. Resistem bem, resistem o máximo possível. Mais uma vez, os belgas, que não sei porquê gostam de contar anedotas sobre os belgas, não vejo razão para isso. Eles resistiram o melhor que podiam. Quem se supunha que iria fazer frente à Alemanha, ao exército nazi, a Grande França. Era a França. Tinha um exército, como eu disse no programa anterior, de respeito. Divisões e divisões de tropas. Portanto, rapidamente estávamos no meio milhão de homens a passar. Tinha carros de combate, já estava bastante mecanizado. Tinha uma aviação que merecia todo o crédito. O que é que vai acontecer? Os generais estavam todos ainda a pensar no manual das trincheiras. Ou seja, em vez de concentrar as tropas para resistir, por exemplo, na zona de passagem entre a Bélgica, a fronteira belga e a linha Maginot, não. Os alemães, durante alguns meses, puseram-se a marcar passo, o final de 39, que até aparece um termo muito engraçado em que estão
Estão a chegar as tropas inglesas em quantidades ainda um bocadinho a conta-gotas, não é? Estão as posições francesas e estão as posições alemãs. E limitam-se a olhar uns para os outros e temos a drôle de guerra. A brincadeira de guerra. Os franceses foram-se como é drôle, foram-se embarcando um bocadinho no drôle. Até que quando deram conta os homens estavam a dizer... Exatamente. É que nem sequer os franceses foram capazes de ver uma coisa tão evidente que foi a resistência da Bélgica. Que tinha sido feita de uma forma diferente do que aquela que eles vão Não, fazer. eles não viram um pequeno pormenor. Ora, detalhes. Lá está os detalhes, os pormenores. Não viram um pequeno pormenor. Os belgas também tinham construído uma cintura fortificada cujo o símbolo era o Forte de Eben-Emael, que estava lá quase uma brigada de infantaria belga a guarnecer. Eram fortes muito bem feitos, em betão, com artilharia e tudo isso. Sabe quantos homens os alemães usaram para tomar forte? 78 paraquedistas. 78 paraquedistas. Nem uma companhia é. Passaram meia dúzia de Junkers, aqueles trimotores JU-52, cá em cima. Limitaram-se a mandar cargas explosivas pelos respiradores. Passado 4 horas, a guarnição belga rendeu-se. Ora, os franceses não foram capazes de ver que se o sistema de Eben-Emael era uma cópia do sistema Maginot, continuaram a pensar que o sistema Maginot, a linha Maginot, os ia travar. Ora, eles limitaram-se a passar ao lado e ir para as traseiras da linha Maginot. E depois, as forças francesas tentaram defrontá-los de uma forma que eles eram literalmente obliterados. Sempre que avançava uma força francesa, que era uma mistura de infantaria à volta de um carro de combate, ou de uma força de carros de combate dispersa, primeiro levavam um amaciamento com o quê? Lá vamos nós falar do mesmo, de Stukas, em que eles HE-111, tudo quanto era bombardeiros médios e aviões de ataque ao solo. Sempre que a aviação francesa, que estava reduzida, não estava reduzida, mas tinha 2 aparelhos de ponta. Um mais lentinho, que era o Morane 460, outro que era o do Boitinho 520. Não se está grande destaque a aviação francesa. Não sei porquê. Se calhar por não ter sido eficiente. Não é uma aviação que se fala muito. Fala-se na inglesa, a aviação francesa poderia ter sido eficiente se bem dirigida. Pois. Tinha bons aparelhos. Eu falei de 2. Um era o Morane, Saunier 460. O outro era o do Boitin D520. Que, aliás, esse do Boitin não eram muitos, mas fazia frente ao Messerschmitt sem qualquer problema. E ainda uma série de aparelhos que tinham sido importados pelos franceses da fábrica americana, que era o OC 75. Que depois vão passar à aviação de Vichy. E aqui... E já tornam-se mais eficientes, certamente. Quer dizer, a aviação, tudo o que falhou foi o emprego das forças. Do lado francês falhou o emprego das forças. Houve mau comando. E o Paulo se me pergunta, e os ingleses não iam para marcar a diferença? Não, quer dizer, nem tiveram oportunidade para marcar a diferença. Primeiro, porque não tinham ainda capacidade para o fazer, porque o que mandaram, como eu disse, eram forças de infantaria apoiadas por carros, também ainda num conceito tático um bocado obsoleto. A única coisa que contava é que a gestão da aviação da RAF, portanto, dos aeródromos, que eles ocuparam aeródromos em França, a RAF funcionava de uma forma muito mais eficiente em articulação com as tropas britânicas. Agora, os franceses eram... E depois, qual foi o grande problema da defesa da França? Era ordens e contra-ordens. E também uma simpatia. Tem que se dizer, uma simpatia crescente de muitos oficiais franceses pela causa alemã. Sim. Isso. Ou seja, os antigos heróis de Verdun, como o Pétain, ou o Pierre Laval, o político, ou o almirante Darlan, o comandante da frota francesa no Mediterrâneo. Isso é uma situação que se verifica não só na França, mas também na própria Inglaterra. A causa nazi consegue... Pois, temos a situação do rei, não é? Exatamente. Essa é daquelas situações que são muito sensíveis para os ingleses. Mas esse rei, se eles pudessem, infelizmente não podem... Mas há um partido nazi Já britânico. fotografia e filme. Aliás, essa questão... Exatamente. E o Kennedy, o pai Kennedy, o pai do Sim, do o patriarca. Era assumidamente nazi e estava no Reino O Sr. Unido. Ford? Sim, quando me falaram no Sr. Ford, sim. O Sr. Ford. O Sr. Ford era pró-nazi e antissemita. A questão é que mesmo a Inglaterra tem uma quantidade substancial de apoiantes da causa nacional-socialista.
Eles só mudam a maneira de pensar quando do outro lado, o Canal da Mancha, e quando a França já se rendeu e ficou reduzida a um estado fantoche, que é o estado de Vichy, que ficou a apanhar os calores no Mediterrâneo, quando eles deram conta que do outro lado do canal estavam as tropas alemãs a preparar o quê? A Operação Sea Lion. Aliás, eu acho que os ingleses começaram a mudar de ideias quando e eu aí tenho que dar a mão à palmatória. A Inglaterra até tem os defeitos todos, são snobs, são isto, são aquilo, mas eles fossem ingleses e tivesse aquela história também seria. Eles foram buscar as tropas inglesas às praias de Dunkerque com barquinhos de pesca. É verdade, não é o filme. Eles evacuaram 440 mil homens e ainda trouxeram os franceses a reboque. Podiam ter dito, olha, não há boleias para ninguém, não pagaste bilhete, não vens. Não, trouxeram-nos. E o que é que eles fizeram ao material que lá estava? Meteram cargas de dinamite e estouraram com aquilo, que não nem serviu para os alemães. E aí os ingleses, bem, isto agora vai começar a ser diferente. Agora, quem é a figura fundamental? Por favor, vejam o filme Darkest Towers e veem que a figura fundamental, quer se gosta ou quer não se gosta, é Winston Churchill. Sim, é. E aquele discurso, nós vamos combatê-los nas praias, vamos combatê-los nas ruas, e ele estava a falar a sério. E os ingleses iam fazer isso. Porque é que o Hitler insistiu sempre em ter uma paz separada com a Inglaterra, neste período? Ele nunca exigiu sequer uma rendição incondicional ao governo britânico, mas o governo britânico não. Nós vamos defrontá-los. Então começam a preparar a Operação Sea Lion. O que é a Operação Sea Lion? É a invasão da Inglaterra. São barcaças e barcaças e barcaças que são dispostas em grandes armazéns. Isto, espionagem inglesa, era a afirmação do Special Operations Executive e o MI6, que estavam a transmitir informações através dos primeiros núcleos da resistência francesa, que achavam estranho uns barracões espalhados ao longo da costa da Normandia até ao norte de Pas-de-Calais. Estavam a acumular barcaças de embarque para tentar levar aquilo através do Canal da Mancha e invadir a Inglaterra. Foi aí que o governo inglês criou algo que é muito importante, que é subvalorizado por nós, a Home Guard. Quem era a Home Guard? Eram os mais velhos, eram aqueles que não podiam ter sido mobilizados para o exército porque viam mal de um olho, mas para defender a terra, para dar um tiro de Enfield, já serviam. Ou seja, a Guarda Territorial, que até tem uma série da BBC, The Dead's Army. Nos nossos termos, em termos portugueses, eram as ordenanças lá da terra. Eram as ordenanças, mas cuidado, que ele tivesse sido invadido pelos alemães, aquelas ordenanças iam dar que fazer. Eles estavam preparados para... Eles até inventaram armas. Coquetéis Molotov, que são atirados à mão. Eles inventaram um chamado projector, que era para atirar coquetéis Molotov como se fosse um morteiro. Portanto, a imaginação inglesa vai entrar em turbilhão. Os ingleses vão ficar sozinhos. Mas os alemães tentam entrar na Inglaterra pelo canal. Pelo canal. Só vão conseguir... E a questão do Oriente? Já lá vamos. Que se esclareça aqui, que também fique claro. Os ingleses tiveram território ocupado pelos alemães. O quê? Sim. As ilhas do canal. Jersey, por exemplo, foram ocupados pelos alemães. Era território inglês. Sim. Agora, entrar para lá das colinas de Dover, não. Na Grande Albion, não. Como cantava assim, a dama Vera Lynn, The White Hills of Dover, no. They shall not pass. A Grande Albion, não. Qual é a força de pressão? E aí vamos ter um dos momentos que eu pessoalmente considero épicos. Épicos. É a Batalha de Inglaterra. Entre 40 e 41, portanto, entre as primaveras de um lado e do outro, quando a Inglaterra fica efetivamente sozinha, porque a França já se rendeu no terreno e rendeu-se ideologicamente ao permitir a formação do Estado de Vichy, e a lentidão com que vai formar os movimentos de resistência, porque lamento que a história está a ser revisionista Exato. Nesse aspecto, mas isso é para o top programa. Os Estados Unidos ainda não estavam Os Estados Unidos estão a apoiar a Inglaterra, mas estão numa posição não belicista, porque o Delano Roosevelt está hesitante. Vai, não vai ter que ser empurrado para a guerra de outra forma, mas isso também é outro programa. Exatamente. Mas não hesita obviamente, em dar apoio militar à Inglaterra, neste período. Sim, mas está sozinha a Inglaterra. Sim. Não é suficiente para resistir a... Exato. E é preciso pensar naquilo que também faz parte do retrato de tudo isto. É que tudo que vem dos Estados Unidos e que circula no Atlântico, neste momento, é perseguido por matilhas de submarinos. Sim. Pelos famosos U-Boot. Agora, os ingleses ficam quietos? Não. A aeronaval inglesa também vai criar um dispositivo de caçar submarinos. Os contratorpedeiros da Royal Navy especializam-se nisso. Sim, não é fácil para os submarinos alemães. Eles depois acabam por ter o radar. Ora bom, também os alemães
Os alemães também vão ter o radar, mas quem vai aperfeiçoar, e os americanos também têm radar, têm sistemas já primitivos de radar, mas quem vai aperfeiçoar o radar, não como uma curiosidade que serve para detectar uns pontinhos num ecrã de tubos catódicos. Sim. Não, os ingleses vão sistematizar todo um sistema de vigilância de radar ligados a centros operacionais de comando. Parte deles está conservado em Londres e que vale a pena visitar. São os War Rooms, onde temos o papel da mulher, que é muito importante, as WAFs, os Women Auxiliary Force, que são aquelas raparigas que estão com os uniformes da RAF, eu adoro ver isso, que estão a empurrar. Sabe o que é que são aqueles pauzinhos que se vê por cima dos mapas? São os tem um nome? São os pauzinhos que usam os corrupianos nos casinos para empurrar o quê? Conforme as informações de radar e que recebem telefonicamente, eles dizem, vem uma força de bombardeiros a caminho de Dorset por esta via. Eles transmitem, por exemplo, a informação para o aeródromo Biggin Hill, passado 5 minutos temos um scramble e estão a sair os Hurricanes e os Spitfires. E já agora? Eu sei que me vai perguntar isso. Ora, pergunte. Os Spitfires e os Hurricanes. Pergunte. O que é que eu pergunto mesmo? Quero. Falo nos Spitfires Obrigado. e nos Obrigado. Hurricanes, porque eu sei que o professor Sérgio... Eu sou apaixonado por Spitfires. Eu não sei se me é permitido neste programa ser politicamente... Não é o politicamente incorreto, mas coloquial. Eu sou bígamo, era casado com a minha mulher e com Spitfire. Adoro Spitfires. Mas a verdade tem que ser dita. O cavalo de batalha passa a redundância, da batalha de Inglaterra é o Hurricane. Mas a verdadeira essência da resistência na batalha de Inglaterra são os pilotos da RAF. E era um problema, porque assim... Quando a Alemanha, e isto leva-me a algo que eu ia dizer há pouco, qual vai ser a estratégia da Alemanha em relação à Inglaterra? Vergá-la através de bombardeamentos aéreos. Indiscriminados. A Londres, a Coventry, a Liverpool, a Birmingham. Vergar, partir a coluna vertebral da Alemanha, que é mais uma situação em que a população. Não se preocupam com os civis, é mesmo... Aqui preocupam-se com os civis no aspecto... Ao inverso, eles sabem que os ingleses são pessoas para resistir até o último tijolo. Portanto, há uma necessidade, aqui não é uma questão de justificação moral, há uma necessidade de quebrar, não é questão militar, é quebrar a espinha dorsal da Inglaterra, que são os próprios ingleses. E daí esses bombardeamentos indiscriminados. Tirar a moral. Ora, o Göring lança uma campanha que ele pensava que ia estar acabada em poucos meses, ou menos, em que os ingleses não iriam suportar a força dos bombardeamentos a partir da primavera de 1940, indiscriminadamente, desde a grande Londres até pequenas cidades do litoral. Mas se o tio Adolfo não tivesse virado para a Rússia, a Inglaterra teria capitulado? É uma boa pergunta. Porque no momento em que o Adolf Hitler se vira para a Rússia, vai retirar prioridades a determinadas situações. Mas eu continuo a dizer, com a Inglaterra, a Rússia tinha uns assuntos a tratar na questão ideológica, com a Inglaterra tinha outros. Ele nunca exigiu uma rendição incondicional aos ingleses. Ele queria uma paz separada com os ingleses. Aliás, o que ele queria, na verdade, era ter soldados ingleses e alemães juntos a combater os bolcheviques. Mas a ideia que nós temos sim, o inimigo é comum, mas a ideia que nós temos é que ele não consegue conquistar as Ilhas Britânicas porque decide mudar de orientação para a Rússia. Isso é um dos fatores. Outro fator é ele começar a ter a noção que os custos da invasão das Ilhas Britânicas podem ser muito altos. No momento em que falha a ofensiva aérea. Porque é isto que eu lhe digo. O grande problema da Inglaterra era formar pilotos ao ritmo que eles eram abatidos. Por isso nunca tantos tiveram tão poucos. A frase é um lugar comum. Não é um lugar comum. É uma frase que assenta como uma luva. Porque nós não estamos só a falar de pilotos ingleses. Quem se sacrificou ali durante meses nos céus ingleses com uma esperança de vida de 30 e tal horas, quando entrava num Spitfire, num Hurricane, ou num Bolton, num Defiant, que era um caça um pouco estranho, a esperança de vida era de horas. Quando eles se lançavam por cima do Canal da Mancha para interceptar os bombardeiros alemães que vinham escoltados pelos caças, também os Messerschmitt, a esperança de vida era curta. Mas com quem é que eles contavam? Contavam com pilotos checos, porque tinham imigrado muitos checos em 38. Sim. Fugiram para a Inglaterra. Pilotos polacos
que eram considerados mais doidos da RAF, completamente doidos. Por exemplo, eu recomendo vivamente que se veja o filme A Batalha de Inglaterra, com dois dos meus atores de culto, Michael Caine e Susannah York, entre outros. E tem lá uma cena interessantíssima, é que é quando vai o esquadrão, o 303, que é um dos esquadrões do Polish Air Squadron, o comandante era inglês, o flight lieutenant era inglês. E eles, os polacos tinham um espírito de iniciativa um pouco próprio e decidem fazer a interseção à maneira deles. Começaram a comunicar em polaco entre eles e o flight lieutenant, que era inglês, só lhe pedia: fala inglês, fala inglês, fala inglês. Eles continuavam em polaco. E quando ele começou a ver os Spitfires a abrir, e ele teve que ir atrás. Mas era essa loucura desses pilotos holandeses, belgas, porque a RAF, a certa altura, noruegueses. Acaba por fazer a diferença. E eu estava-me a esquecer de uma coisa, é que a Alemanha, quando invade a França, invade para norte. Invadiu a Dinamarca, entrou lá de bicicleta. Foram 24 horas para invadir a Dinamarca. Foram de bicicleta. Mas o rei da Dinamarca tem uma coisa, não sei se é verdade ou se é mentira. Quando o Gauleiter da Dinamarca, quando entrou a solução final, mandou pôr as estrelas amarelas nos judeus, o rei da Dinamarca saiu do palácio a passear a cavalo com uma estrela amarela no sobretudo. Dizem que é lenda, mas acho que isso é mais uma visão antimonárquica que outra coisa. Se calhar sim. Até vou procurar imagens, se encontra a imagem do rei da Dinamarca eu nunca percebi muito bem se isso é verdade ou não. Outro país que se bateu muito bem com as suas limitações todas foi a Noruega. Que o rei da Noruega teve de decidir se rendia ao fim de 3 dias ou não. Estamos a falar, dizeste que era um pouco mais que uma Guarda Nacional. Sim, mas se houve um movimento de resistência que ficará para outro programa que se destacou, foi o movimento de resistência da Noruega. Que, aliás, ajudou a evitar que a Alemanha fabricasse uma bomba atómica. Exatamente. Na Noruega. Ok? Porque as instalações de investigação da água pesada estavam na Noruega. Portanto, não foi só a França. Antes da Operação Barbarossa, em 1941, a verdade é que os alemães espalham-se para a Escandinávia e vêm para a França. A Inglaterra fica ali sozinha, como eu disse, a aguentar durante os bombardeamentos a Londres. Eles acabam por ter mais um bloqueio continental. Neste caso... ao contrário, sim. É uma comparação até que não é descabida toda. Temos a Espanha, neutralidade não beligerante, e temos Portugal com neutralidade beligerante. Pois, porque os espanhóis depois vão mandar uma divisão inteira, a divisão azul, para a Rússia. Exatamente. Mas isso ainda se calhar a Operação Barbarossa... Ainda temos que falar... Eu agora lembrei-me da questão de Malta, porque falamos em Espanha, Gibraltar... O teatro de guerra, depois porque, ao mesmo tempo, claro que os teatros de guerra são simultâneos aqui em alguns aspectos. O alto comando alemão em Berlim decide não só tentar isolar a Inglaterra no seu local, mas isolar as áreas de influência da Inglaterra e tenta virar-se para outra área de influência da Inglaterra, extremamente importante, que é o Norte de África, o Mediterrâneo e o Médio Oriente. Só que o Médio Oriente... Nós vamos chegar ao ponto de termos combates, por exemplo, na Síria, em 1940, 41, temos combates não é entre ingleses e alemães. Vamos ter na Síria situações um bocado complicadas, combates entre ingleses e franceses Vichy. Sim. O Norte de África, sim, faz sentido. O Norte de África vai ser o próximo objetivo do alto comando em Berlim, que é dominar o Norte de África para chegar quer dizer, era um país independente, mas na verdade estava na mão dos ingleses, que é o Egito. Um bocado reminiscente da intenção napoleónica. Faz, por acaso, assim, uns paralelos. Sim, porque a Inglaterra também estava a projetar forças, e já tinha forças projetadas no Norte de África. Na Líbia entra em contato... O Egito é independente, mas ainda está sob a influência de França e Inglaterra. Ali sob da França não. Está claramente, é um protetorado inglês, que o rei Farouk é um títere dos ingleses. Também temos que pôr as coisas assim um bocado de forma mais dura. Agora, o Norte de África, tirando a Norte de África espanhola, que era o que Franco queria em Andaia, que era o Norte de África todo, e foi quando o Ribbentrop deve ter tido aquele ataque de riso, que nós falámos já em alguns, acho que foi sobre Portugal na guerra dentro e fora. A verdade é que o Norte de África, primeiro, Malta é um ponto estratégico no Mediterrâneo, porque está no meio, mais ou menos no meio do Mediterrâneo, enquanto estiver em mãos inglesas. Na altura não está muito guarnecido quando é atacada primeiro pelos italianos. Os italianos vão bombardear Malta dias seguidos e durante
sei lá, 2 semanas, a malta é defendida por 3 biplanos Gladiator, que tinha um nome muito engraçado, que era Fé, Esperança e Caridade, Faith, Hope and Glory, Faith, Hope and Charity. Só depois é que começa a chegar os reforços da RAF. Malta bate-se sozinha contra a Marinha Italiana, contra a aviação italiana e depois contra os alemães, porque os italianos já não estavam a dar conta do recado, porque entretanto a Marinha Inglesa tinha-lhes mandado metade da frota para o fundo em Taranto. Portanto, a questão de Malta é logo um ponto estratégico ali, muito importante para o domínio do Mediterrâneo. E no norte da África, a Líbia estava ocupada por italianos, mas depois tínhamos, digamos assim, as posições de Argel que tinham sido passadas dos franceses para os alemães, e depois está o Egito. Portanto, há a Tripolitânia, toda aquela parte que sai do Marrocos francês, porque temos o Marrocos espanhol que não entra. Essa questão do Norte de África é um daqueles grandes sucessos da Alemanha em termos daquele destaque que se dá à campanha de Norte de África. É um momento áureo do comando alemão. O Norte de África é assim, é uma guerra chamada limpa, que se formos a ver primeiro, porque o Africa Corps nunca, o Rommel, não é só o Rommel, mas é o Rommel e o Kesselring, mas sobretudo o Rommel nunca admitiu, pelo menos no Estado-Maior dele, sequer a presença de alguém que fosse das SS. Portanto, isto era uma guerra convencional em todos os aspectos de só Wehrmacht, Exército Alemão, e a Luftwaffe e a Kriegsmarine ao largo da costa da África do Norte. Do outro lado, está o famoso 8º Exército, com um personagem muito, muito próprio e muito polémico, que é o Montgomery. Mas também não é só o Montgomery. Temos um general que é o Auchinleck, por exemplo, entre outros. E também é preciso contar que no Norte da África não são só ingleses, estão australianos, por exemplo, estão neozelandeses, está a Commonwealth a combater no Norte da África. O que é que pretendem os alemães? Dominar o Norte da África, fechar o Mediterrâneo e chegar até ao Egito. Sobretudo, também chegar até ao Egito e fechar a tenaz no Médio Oriente, até à Palestina. Portanto, até à Síria, até ao Líbano, que eram possessões francesas. Okay? Os ingleses resistem aonde? Resistem em Marsa Matruh, resistem em El Alamein, resistem em Tobruk, e é aí que se começa a ver, se calhar é mais clara a assimetria, porque nesta altura, estamos a falar de 41 para 42, a Inglaterra tinha-se conseguido aguentar durante a defesa aérea, tinha a custos brutais, mas tinha conseguido projetar forças para o Norte da África. E as primeiras forças que projeta, e a Inglaterra não tinha parado as suas fábricas, tinha começado a construir novos carros de combate, mas sempre a padecer de um defeito, mais um pequeno detalhe. Fazendo carros de combate até muito bons mecanicamente, mas sempre subarmados. Parecia que tinham medo de pôr uma peça de artilharia a sério num carro de combate. Ora, os alemães tinham começado, se eu disse que no outro programa, que os alemães tinham começado com carros de combate subarmados, mais fracados. Agora já temos Panzer III e Panzer IV, que as pessoas quiserem volver aos livros, que isso não falta informação sobre eles. E são carros de combate a sério. Essas divisões são bem armados. São históricas e épicas. E depois também há aqueles materiais que ficam para a história. Alguém se lembrou de pegar na melhor peça de artilharia que era fabricada na Alemanha, que por acaso depois até foi aplicada mais tarde ao carro Tigre, que é o KWK-88, que é 88mm, que era para fogo antiaéreo, até que no Norte da África, que é um dos sítios onde eles vão constatar isso, que virado para baixo para tiro tenso, atravessava de um ponto ao outro um carro Valentine, por exemplo, que era um carro de infantaria 27 toneladas, ou um Matilda II, que era super blindado, mas subarmado, e as munições do 88 passavam de um lado e saíam do outro. Mas nós aqui ainda estamos a falar do período em que a Alemanha tem o auge e está a ter sucessos. Está a ter sucessos no Norte da África. Agora, o que é que começa a chegar ao Norte da África? Ainda os Estados Unidos estão prestes a entrar na guerra. São os carros americanos. Ainda não é o Sherman, que está ali um. Mas é, por exemplo, carros americanos mais bem armados. Esse é o Sherman. Isso só vem em 43, mas entre 41 e 42 os americanos conseguem fazer chegar aos ingleses, por exemplo, o Lee e o Grant, que são os carros muito parecidos, mais antigos, que têm 2 peças de artilharia. O que é que isto é relevante? É que começa a haver uma reação simétrica em termos de combate de blindados no Norte da África. E os ingleses revêem completamente os seus manuais táticos com a guerra do Norte da África, porque estão com 2 mestres, estão com o Guderian, mas estão sobretudo com o Rommel, que também trazia a escola do Guderian. E, finalmente, os ingleses começam a pensar, ora bom, nós vamos ter que nos adaptar com o quê? Com o manual alemão. Se não é isto, é muito, muito semelhante.
Ou seja, cooperação interarmas. Eles estavam a ter sucesso, portanto, tem que se adaptar. Se está a ter sucesso com os alemães, vai ter sucesso com os ingleses. E verifica-se efetivamente isso. Na arte da guerra, eu não me arrogo a ser um mestre de arte da guerra, muito longe disso. Mas há um facto, há uma coisa que se tem que ter em conta. Quando estamos perante um adversário, temos várias opções para o defrontar. E perdoe-me saltar muito para trás. Porque é que Napoleão nunca levou a melhor sobre os ingleses? Porque não foi capaz de ter uma atitude simétrica. Persistiu na forma de combate dele e esbarrou sempre na forma de combate inglesa. Sim. Aqui, passados não 200 anos, mas 100 e poucos anos, temos uma situação inversa. Durante muito tempo não quiseram levar a sério como é que era possível que o exército alemão, que os generais vinham, como é que com os tanquezinhos, mas depois de repente com os tanquezinhos começaram a vir carros de combate a sério, como é que eles fazem isto? Eles começavam a observar, avançam as forças de granada, por exemplo, uma infantaria, como eu lhe disse, mecanizada, não é uma infantaria motorizada, eu vou já dizer a diferença que o público não percebe, quer dizer, não tem que perceber. Uma infantaria motorizada vai em caminhões, uma infantaria mecanizada vai em viaturas blindadas de transporte pessoal. São coisas completamente diferentes. Uma infantaria vai protegida, mas também tem uma forma de intervenção diferente, rápida, eficaz e de choque. Por isso é que são os chamados granadeiros Panzer. Ora bom, os ingleses começam a observar isto, vamos ter que começar a jogar segundo estas regras. A guerra no deserto vai trazer aquisições muito interessantes. Por exemplo, o Long Range Desert Group. O que é o Long Range Desert Group? Que é o antecessor do muito bem conhecido SAS, Special Action Service. Special Air Service, para ser concreto. São forças de alta mobilidade. Em vez dos ingleses continuarem a confiar nas grandes cargas de infantaria que ainda fazem em El Alamein e em Tobruk, não, vão recorrer ao uso de um novo carro, uma nova viatura que vem dos Estados Unidos, que é o Jeep, uma novidade, caminhões Chevrolet armados ligeiramente e que fazem ataques de surpresa, por exemplo, a aeródromos alemães e aeródromos italianos. Portanto, as regras de jogo, o norte da África vai mudar as regras de jogo para a própria atuação futura dos ingleses e até dos próprios americanos nas fases. A questão é, se está a correr bem com os alemães, vamos seguir o mesmo exemplo, porque vamos rever os conceitos da guerra. Por hoje, vamos ficar por aqui. Depois temos ainda a questão da Rússia que também. Sim, será para outro episódio, porque esta guerra está pano para mangas. Esta guerra. Pano para mangas. Até agora é a guerra, não é? É a Segunda Guerra Mundial. É difícil falar de uma guerra destas, porque é uma guerra que define o mundo até hoje, mais que a primeira. Sim. Paulo, mais uma vez. Sempre um prazer, Sérgio. Vamos continuando. Há mais guerra para o próximo programa. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.